Busca infinita num mundo finito. Uma jornada única do ser que já vislumbra os objetivos supremos da vida e de sua existência aqui nesse planeta. Essa é uma busca que realmente é infinita em suas capacidades, em suas formas de atuar, em sua vivência íntima. Mas ela se dá em meio a um mundo limitado, um mundo limitante, um mundo finito, restrito, escravo de formas mentais que impedem o progresso. Formas mentais essas que, até certo ponto, têm alguma utilidade, mas que, se tomadas como uma religião, como um dogma, como algo a ser implantado de forma fixa e nunca ser transformado, melhorado, pode levar o ser a uma queda tremenda. Então a gente está falando aqui do fenômeno mais interessante na vida de qualquer pessoa, essa busca. E ela se manifesta de várias maneiras, não apenas de um modo particular. Existe toda uma variedade de buscas, maneiras pelas quais as pessoas estão buscando o seu mundo, a sua realização interior, a expressão máxima da sua essência. Mas, no entanto, é claro, existem intensidades diferentes também dessa busca. E o importante é acionar essas engrenagens interiores de tal forma que nós consigamos nos colocar na direção correta. Mais importante do que acelerar, correr velozmente a toda velocidade, mais importante do que isso é estarmos direcionados para a meta certa. Porque de nada adianta correr e cada vez mais rápido se a gente está na direção errada, se a gente está indo no lugar que não devemos ir, nos vários caminhos que não nos levam a lugar algum, no fim das contas. Nos interessa apenas caminharmos no sentido correto, rumo à nossa meta suprema, mesmo que isso seja feito a nosso ritmo, que pode ser devagar ou mais rápido, mas orientados. Então, eu acho que essa analogia de espacial, de movimento, pode dar uma ideia do que nós devemos fazer em nossas vidas. Nós precisamos ter vidas orientadas, vidas com significado, porque a partir do momento que você consegue vislumbrar essa meta, mesmo que não de forma clara, consciente, plenamente consciente, você está conectado a ela e vai permitir que essa intuição, inicialmente exercitada de modo inconsciente, mas ainda assim uma intuição, lhe guie pelas sendas do mundo, pelos caminhos da vida nesse mundo. E com isso a gente vai saber tirar o melhor de cada oportunidade. Nós teremos a criatividade para, através desse sentimento profundo de conexão com todos os fenômenos do universo e com o princípio diretor que o anima e o dirige, conseguimos ser criativos nas coisas que fazemos no dia a dia, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, seja nos nossos projetos e por aí vai. Nós seremos criativos, criadores. Então, essa é uma busca essencial para qualquer pessoa que quer chegar ao fim de sua existência terrena e dizer para si mesmo: valeu a pena, foi muito bom e agora daqui para frente será
melhor ainda. E o que vem depois não há nada de pavoroso a ser temido, porque eu levei uma vida inteira de significados. Eu levei uma vida inteira com sentido, orientada, sendo guiado por princípios superiores, a despeito de derrotas momentâneas. Então se trata disso, simplesmente disso. O resto é consequência. Então eu queria aqui compartilhar um pouco com vocês essa busca infinita nesse mundo finito que eu venho fazendo já há um tempo e de forma cada vez mais intensa, essa busca infindável. Eu escrevi um texto com o mesmo título, também falando sobre essa busca, pela autoconhecimento e pela autorrealização, e eu acredito que, novamente, não existe nada mais interessante e nem importante na vida de uma pessoa. Basta, claro, que cada um aplique a sua realidade, que vai gerar uma multiplicidade de formas de buscar essa essência. Então, a pessoa não precisa seguir nenhuma teologia, nem alguma corrente filosófica para essa busca. Ela pode até estar em uma ou outra, não interessa qual. Ou pode não estar. O importante é seguir essa voz interior. O importante é estar alinhado com esses princípios universais. E a pessoa pode encontrar palavras que ressoem em seu espírito, em uma ou outra religião, em uma outra corrente filosófica, se encantar mais com uma ou outra personalidade, ter alguma situação no qual se sinta mais estimulada a fazer essa busca, e por aí vai. Mas aqui a gente não está interessado nessas formas, mas sim nos princípios, porque o resto é detalhe. Como eu digo, sempre, se a gente planificar as coisas que a gente faz com essa substância, não tem interesse em que grupo, a qual grupo você pertence, contanto que você esteja orientado para essa meta, que leva à unificação, inclusive, de todos os grupos, de toda a humanidade. Então essa busca se trata justamente disso. Essa autorrealização gera um transbordamento que permite aos outros também se autorrealizarem. E todo mundo se realizando, há uma realização coletiva, que culmina numa unificação da humanidade, das humanidades, do universo como um todo. Bom, eu vou aqui passar bem breve sobre alguns pontos. Tem uma frase interessante que eu encontrei do Raul Seixas, que vai bem de encontro também com muitas coisas que eu venho observando em vida. Do materialismo ao espiritualismo, é uma simples questão de esperar esgotarem-se os limites do primeiro. Olha só que frase inspirada. É impressionante como eu consigo encontrar frases fantásticas que já ressoam com coisas que eu já vinha sentindo há muito tempo nos mais diversos tipos de pessoas. Percebam que tem as mais diferentes pessoas com diferentes vidas, profissões, em momentos históricos distintos, contextos muito diferenciados. Todas elas parecem estar falando a mesma coisa. Aliás, vários aspectos dessa mesma grande verdade sob várias óticas, mas todas essas perspectivas elas se irmanam, elas se harmonizam. É impressionante. E quando ele fala
que a questão, né, o Raul Seixas fala que é uma simples questão de esperar esgotarem-se os limites do primeiro, ele está falando justamente isso, é através da dor que a gente consegue atingir essa visão mais vasta. A gente evolui a partir de uma base. Então é como uma escada que a gente tem que subir, uma grande escada, a escada de Jacó. A gente tem que ir degrau a degrau, e a gente começa nos degraus de baixo. Então o que é mais próximo à nossa realidade sensível, ao ser mais evoluído? As coisas mais sensórias, as coisas mais aparentes, as coisas de trajetória fechada, o que caracteriza a matéria. E todo o materialismo, que é uma visão de mundo construída pelo intelecto, para ele se autorreforçar. Então, esse materialismo, ele vai se esgotar por si mesmo, por se expandir ao máximo e atingir seus limites. O materialismo, ao atingir esses limites próprios, ele vai cair em contradições internas, que ele não conseguirá resolver de jeito nenhum. E quanto mais a mentalidade materialista tentar resolver problemas que expulsam cada vez de forma mais intensa no íntimo do ser, mais destruição isso trará para o ser e para a coletividade humana e para todas as espécies dos quais que convivem com a gente nesse planeta. E isso vai trazendo uma dor cada vez mais insuportável, fazendo com que o ser comece a despertar para planos superiores de existência e comece a investigá-los, a se abrir para compreendê-los e, a partir disso, atuar no mundo, claro, concreto, para transformá-lo, para deixá-lo verdadeiramente sustentável, harmônico e etc. Então, é isso que fala essa frase, em linhas gerais. É uma questão de esperar atingir-se os limites. Quando o materialismo se desgastar por completo, a gente vai iniciar uma era ditada pela visão espiritualista, que não nega o materialismo, mas suplanta-o, supera-o. Eu diria melhor que seria uma visão monista, porque é um espiritualismo que conduz, que convive com o materialismo, conduzindo, e um materialismo que acabou se domando, né? Frente a uma inteligência superior. É a intuição guiando a razão. Então, tem muita coisa interessante. Cada vez mais eu percebo que todas as pessoas sintonizadas estão dizendo a mesma coisa, a mesma verdade, sob vários pontos de vista. Então, essa aqui é a cosmovisão monista, que eu já apresentei em vários vídeos anteriores, em palestras, em textos. Essa figura é do Gilson Freire, né? Ele trouxe essa imagem na obra Arquitetura Cósmica, e é um diagrama que ele ilustra muito bem qual é o conceito do monismo substancial, tão bem trazido ao nosso mundo, via teoria e via exemplificação, através de Pietro Baldi. Então, é uma realidade maior que encampa todos os outros aspectos da realidade, todas as realidades menores, todas as outras cosmovisões no que elas possuem de verdadeiro. Então, isso sintetiza muito bem, para quem conseguir compreender a fundo, o que significa esse monismo. Por que o dualismo fenomênico ele faz parte desse movimento evolutivo, mas existe algo maior que o conduz. Porque monismo, de certa forma,
além de falar de uma substância única, que a gente desconhece por completo, ela fala de uma lei única, que se manifesta numa multiplicidade de leis, né, advindas de vários princípios universais derivados dessa lei, que garantem a coesão do nosso universo, que garantem que o nosso universo regresse ao seu estado originário. Então, essa figura aqui que eu vos apresento é de uma riqueza tão grande que, se ela for compreendida, ela pode ser capaz de iniciar uma verdadeira transformação na humanidade. E isso vale, inclusive, nos conflitos que temos com o mundo, com outras pessoas, entre grupos e etc. Se essa percepção de universo for interiorizada pela pessoa e começar a ser implementada em vida, se a pessoa começar a orientar sua vida baseado no fato de que a realidade é esta, ela vai ter muitos resultados positivos na sua vida. Então, é isso que me garante, é isso que dá força, né, convicção para mim, estar aqui em vídeo falando que isso é uma verdade profunda. Não esmiuçada em detalhes, eu faço até certo ponto isso em outros momentos, mas o esquema geral é esse, me parece. Porque através de várias experiências eu venho confirmando isso. Então isso parece que não é apenas uma teoria, né? Funciona na prática, o que faz a gente validar essa teoria, né? Então se trata mais, né, do que algo teórico, se trata de uma visão. E todas as visões se ligam a verdade, né? Então, esse diagrama é muito interessante, e daí a gente tem a busca, né? Existe uma busca que é infindável, é incessante, de todos aqueles que estão procurando se melhorar. Quando a gente vê significado profundo na existência, o nosso tempo livre passa a ter um valor muito grande. O fato de ficarmos sozinhos pelo maior tempo possível é um verdadeiro presente. O fato de termos poucos contatos, poucas ocupações mundanas, poucos momentos de fofoca, contatos sociais, encontros com colegas, tal, para um ser mais evoluído passa a ser um verdadeiro presente, porque daí ele pode contemplar as coisas, buscar o seu interior grandes verdades e até realizar trabalhos que futuramente podem se espalhar pelo mundo. Não que a pessoa deva se isolar e isolar seja o ideal, mas o movimento de verdadeira unificação se inicia com o isolamento do ser que deseja conhecer a sua essência, sua íntima natureza, para depois começar a tentar encontrar contatos com pessoas no mundo que estão vibrando nessa mesma faixa. Então, essa é uma busca muito mais interior do que exterior, e que vai se expressando através do exemplo de quem realiza essa busca. Então, o horizonte realmente é infinito, assim como a potência daqueles que estão nessa busca. E daí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse crepúsculo do materialismo. A gente vive numa época em que tudo está desmoronando. Se a gente for ser realmente sincero conosco, né, não tivermos medo de encarar a realidade, a gente percebe que tudo que está por aí está falido.
Apesar de cada grupo, né, cada corrente de pensamento ter alguma parcela de uma grande verdade, ela quer se impor sobre tudo de modo impositivo, né? E ela quer explicar todo o mundo, todas as coisas a partir de si só. São vários relativos se absolutizando e esquecendo o verdadeiro absoluto. Então a gente percebe isso nos mais diversos ambientes. A burocracia, por exemplo, hoje em dia, ganhou status de religião, virou um verdadeiro dogma. Tem pessoa que não sabe agir um ato simples, uma atitude simples. A pessoa não sabe tomar, se não houver alguma coisa numa lei enorme, cheio de artigos, cheio de fluxogramas, procedimentos, que diga como ela deve atuar. A pessoa não sabe buscar dentro de si como lidar com uma situação específica. E caso ocorra isso, caso surja alguma situação ou um ser que ela não consiga enquadrar dentro daquele arcabouço gigantesco de leis, ela vai procurar tentar distorcer esse ser para encaixá-lo em algum dos casos que ela tanto estuda e tanto trabalha afoitamente. Então não se trata aqui de falar que a burocracia é um mal, é ruim. O problema é que a burocracia se tornou em alguns ambientes uma verdadeira religião. As pessoas tararam pela coisa. Elas só fazem baseado naquilo. Tudo tem que orbitar em torno daquilo. Isso inviabiliza a manifestação de novas ideias, a geração de novos pensamentos, novas vivências. Isso robotiza o ser humano, artificializa as relações sociais e até mesmo as relações afetivas. Então isso é um produto do materialismo, o culto à burocracia desmedido, não saber dar o devido valor, aplicar de forma orientada, né, no devido grau, isso, procurar tornar isso uma religião, é uma verdadeira imagem, né, um verdadeiro sinal de que o materialismo corre solto. A mesma coisa a gente pode falar dos meios acadêmicos, que se prenderam a centenas de referenciamentos para conseguir dar um passo que seja numa descoberta de algum fenômeno natural. Novamente, não é questão de falar que buscar citar referência ou ter um certo rigor, né, no desenvolvimento do método, né, o método científico deva ser abandonado, mas se trata de superar esse método, de não se prender tanto ao que outros autores digam, porque a intuição, o gênio que realmente faz progredir as coisas no mundo, ele não se prende completamente a tudo que está aí, aos livros, às referências. Ele busca algo mais profundo, ele se conecta a uma outra dimensão e depois, apoiado em todas essas referências selecionadas, né, o necessário, ele busca sistematizar, racionalizar aquela visão e daí encaixar no que ele denomina, no que a gente denomina por ciência. Então esse é o processo e os nossos sistemas de ensino, os nossos institutos de pesquisa, eles não alimentam isso nos futuros pesquisadores. A gente robotizou essa atividade. A mesma coisa para a filosofia. Deveria ser algo que orienta para a ascensão humana, unifica as pessoas, esclarece mais, mas virou algo, vários clubes diferentes, círculos de eruditos que ficam falando, vomitando suas visões de mundo baseado em determinados pensadores, ficam em masturbações intelectuais infindáveis, que não leva verdadeiramente a uma vivência intensa, íntima, que ajude a unificar as pessoas.
é uma coisa confortável, é uma coisa muito intelectiva, mas sem nenhuma orientação espiritual, sem nenhuma intuição, sem nada que se apoie em algo que não seja algo relativo, alguma referência, alguma coisa mundana. E tudo o resto vai, daqui para baixo é pior, né? As comodidades, fofocas e rituais são mesmos cultos desmensurados, só que num nível ainda mais popularizado, num nível mais espalhado, né? Mais praticado pela sociedade como um todo. Então a busca por comodidades, a fuga desesperada de qualquer situação desagradável, essa tara por fofocar. Então basta uma pessoa ser um pouco diferente das outras, se expressar de um modo diferente, trabalhar de um modo diferente, que isso já gera um monte de fofoca que ficam se repetindo infindavelmente, e as pessoas ficam nisso como se drogando, se retroalimentando, como se não tivessem nada de melhor para fazer. Elas não buscam significado nesse diferente que elas julgam como objeto de piada, meramente. Elas não buscam compreender mais a fundo. Elas buscam ou ignorar, ou ridicularizar, ou, em última instância, né, se esse diferente realmente estiver alterando o conforto delas, elas buscam eliminar. E daí a gente tem vários rituais. Rituais não estão apenas nas igrejas, estão sim, mas também está na ciência hoje em dia, estão nas empresas, estão até nos institutos de pesquisa, infelizmente, estão em vários grupos, estão nas correntes filosóficas. Dificilmente encontraremos um ambiente, seja qual for, seja um ambiente mais religioso, um ambiente de um grupo de estudo ou de pesquisa, um grupo de trabalho, um grupo envolvido num projeto. Dificilmente encontraremos um grupo que não seja pautado por rituais, que não tenham rituais. E, novamente, o problema não é ter ritual. A gente tem certos ritos que a gente faz no dia a dia. Eu mesmo, às vezes, tenho o próprio hábito, né? Eu acordo de manhã, tomo meu café da manhã, tomo um pouco de sol, respiro um pouco e agradeço pelas oportunidades que me são dadas. Eu descanso um pouco, faço uma leitura edificante, depois tomo minha xícara de café, venho aqui, busco inspiração para fazer um vídeo, depois preparo meus materiais, faço meus estudos, caminho e tal. Existem certas coisas que são hábitos, são uma espécie de ritual, mas que isso não se torne algo imposto, algo não natural, algo obrigatório. Se você sente vontade num determinado dia de fazer outra coisa, ou essa mesma coisa de um modo diferente, faça assim. Não siga uma imposição mental. Ah, mas porque a lei diz isso? Ah, mas porque a maioria está fazendo assim? Ah, mas porque aquele grande meu guru filosófico, ou de uma igreja, ou um cientista, um tal, me falou que tem que ser assim, então eu vou fazer assim. Mas se você não sente algo dentro de se ressoar, não há obrigatoriedade em fazer isso. É preciso que a gente viva de acordo com a nossa natureza mais íntima. Caso contrário, nós estaremos incorrendo em erro. Nós não estaremos fazendo o certo. Então, isso é muito importante. E seguir essas manias, fofocar, buscar rituais de forma doentia e seguir diversos, buscar comodidades, gozos a qualquer custo, mesmo que ao custo de outros, se prender a várias coisas, várias manias,
Tudo isso são sinais que denotam a falência de uma forma de ser, a visão materialista do mundo. Então, a gente tem que superar isso. Isso se expressa justamente na falta de orientação nas grandes questões da vida. Então, tudo isso aqui que eu falei, na verdade, é uma consequência, uma manifestação, um sinal da falta de orientação que a humanidade tem hoje em dia perante as questões supremas da vida. Não sabendo agir diante das dores, a humanidade prefere criar um grande carnaval sob várias vestes para assim se enganar um pouco e pensar que o problema foi resolvido. Não, ele não foi, nem jamais será resolvido dessa forma. Isso é auto-engano. E também tudo isso é uma incapacidade de harmonizar os dualismos da vida. Então, todas essas coisas, essas práticas que já estão enojando muitas pessoas despertas, vem também devido a essa incapacidade do ser humano, essa falta de coragem, essa falta de inteligência, a verdadeira inteligência, né? Não o intelecto, e a falta de sinceridade, bondade, honestidade, de lidar com esses dualismos da vida, harmonizá-los, seja pensamentos, ideias, vivências, teorias, histórias, saberes, sistemas, por aí vai. Incapacidade de harmonizar num estreito monismo. Então, todas essas impotências humanas, elas estão se manifestando hoje em dia através de situações absurdas que a gente vê em nosso mundo. O mundo atualmente, se você for ver aí nas redes sociais, nos lugares, basta sair na rua, você escuta os assuntos, vê como as pessoas lidam com as coisas. Você tira uma conclusão muito clara de que a humanidade está no estágio infantil. Ela está perdida. E ela cria cada vez mais absurdos para me aparenta, né? Para tentar fugir, para ter uma coisa para fazer. É impressionante como hoje em dia a gente tem que a gente está retrocedendo em séculos em determinados termos, né? Vide, por exemplo, essas coisas de terraplanismo, tem pessoas naturalizando, né, práticas escravocratas, dando interpretações emborcadas de coisas que deveriam ter algo bonito. Então a gente vê voltar, parece, as piores coisas de nossa história recente, dos últimos séculos, coisas que muitos julgavam superadas estão retornando, e muitas pessoas aderem a essas modinhas, acham legal, né? Porque daí são diferentes. E daí as pessoas vão se confundindo cada vez mais. E hoje em dia se tornou muito fácil difundir besteiras, e o intelecto ganhou uma primacia tão grande, né? E as pessoas acreditam, creem na supremacia dele, creem que ele é o absoluto máximo. Então as pessoas acabam sendo lubridiadas pelo intelecto delas, que acaba acreditando naquela pessoa que fala um monte de absurdos, só que de uma maneira tão sofisticada que leva a pessoa a concluir que, olha, de certo fato, a gente precisa discutir se existe o campo gravitacional, a gente precisa discutir se os índios, por exemplo, os negros são pessoas, a gente precisa discutir se talvez não seja bom a gente, sei lá, por exemplo, consumir de forma insana, ter carros enormes, né? Vários carros, e queimar muito combustível fóssil, porque talvez seja uma armadilha, né? Uma armadilha para que a gente não tenha menos liberdade. Então as pessoas ficam falando esses absurdos a todos os momentos, as pessoas ficam
manifestando coisas completamente descabidas, elas encontram coisas, né? Elas encontram absurdos em todos os lugares. Elas criam absurdos, mas elas não buscam verdades profundas. Porque é muito mais fácil você criar uma ideia absurda, nova, né? Você vai ter vários seguidores, do que você realmente investigar a essência da realidade. Quem investiga a essência da realidade vai ter muito menos seguidores. Aliás, quem busca a essência da realidade não objetiva ter seguidores, objetiva expressar algo profundo que está descobrindo. Então, os nossos tempos são tempos de muita possibilidade, mas ao mesmo tempo, ao mesmo momento, né, uma era de grandes absurdos. Eu nunca vi surgirem tantas coisas ridículas de forma tão disseminadas assim, tão sustentadas. Tem gente que defende com unhas e dentes absurdos, verdadeiros absurdos. E tudo isso, na minha visão, demonstra que essa civilização, pautada pelos valores, né, pela cosmovisão materialista, está ruindo, está se destroçando, está chegando ao fim. Então, o que resta? Bom, ou a gente avança, ou a gente avança, se a gente não quiser degradar. Então, está nascendo algo novo. A gente já percebe isso, ouvindo determinadas pessoas, vendo mais profundamente correntes de pensamento. Todo mundo que está numa busca sincera acaba expressando isso. E daí a gente começa a vivenciar as coisas. E percebe que, por exemplo, uma ideia grande, verdadeiramente grande, que aponte por um reino superior, ela, antes de fazer valer, antes dela se espalhar, ela precisa fracassar várias vezes. Precisa fracassar várias vezes para que ela possa produzir o que ela realmente é capaz de oferecer ao mundo, em toda a sua magnitude. E, da mesma forma com a ideia, é um ser humano nessa busca. Um ser humano que realmente deseja se autorrealizar, vai precisar fracassar várias vezes, justamente para ele atingir a glória da sua autorrealização. Mas para isso, ele vai precisar enfrentar fracassos contínuos. Caso contrário, ele jamais irá atingir essa glória, essa vitória de autorrealização, que vai lhe trazer uma satisfação íntima que independe das suas condições materiais. Então, a gente está falando aqui realmente da coisa que interessa. Como eu falo para vários alunos, né? Quando eu toco levemente nesses temas, eu digo, isso aqui deveria ser conversa de bar, porque é interessantíssimo e você consegue atingir qualquer assunto e resolver todos os problemas. Além de ser é uma conversa que não tem fim, que vai acionando, vai dando um bem-estar tão grande que reflete até na sua saúde, né, na sua criatividade, mesmo na sua inteligência. Então isso aqui, melhor coisa se isso fosse conversa de bar, essas coisas que eu estou apresentando aqui. Se fosse, ia ser uma maravilha, né? Imagina quais seriam as conversas dos meios educacionais se essas coisas aqui fossem de bar. Quer dizer, a gente estaria num reino de Deus, num paraíso, aqui na Terra. Heaven on earth, né? Como diz, o céu na Terra. Bom, daí eu pus aqui, né? Eu deixo mais frase final que eu coloquei em algum texto dos muitos que eu escrevi,
falando um pouco sobre a natureza de alguns seres. Vejam só que interessante, vou colocar aqui. Disse uma vez, se às vezes eu ataco, entre aspas, algum pensamento ou alguma pessoa que o incorpora no campo das ideias, jamais no plano físico, econômico, financeiro ou afetivo, não estou atacando sua substância, e sim a incapacidade de sua forma em descrever a realidade e viver em harmonia com ela. E ao mesmo tempo me abro, convidando a apontar sinceramente e logicamente as possíveis contradições de minha concepção de vida. Então isso é uma coisa que eu escrevi há muito tempo, em algum dos textos, quando eu tive um acesso de iluminação, após ter sofrido alguma coisa num ambiente, e daí eu cheguei a essa visão que eu passei para o papel imediatamente, assim que eu tive. E eu acho que é assim que a gente deve buscar as coisas. Nós devemos ser amorosos, mas ao mesmo tempo lutarmos por uma justiça, sermos ferramentas da lei de Deus. E para isso nós precisamos ter um estofo interior muito forte. Não basta que a gente seja simples, que a gente seja bondoso. A gente também precisa conhecer os métodos do mundo. A gente precisa ter nossa condição material, o necessário. Nós precisamos exercitar nossa ferramenta intelectual para que, com uma intuição desperta e afiada, nós consigamos orientar esse intelecto que vai atuar no mundo, desbastando esse mundo e tornando-o cada vez mais belo. Como um escultor que, a partir de um bloco de pedra e uma visão íntima do que ele pode se tornar, vai desbastando esse bloco de pedra até que ele se materialize numa bela escultura. Isso é espiritualizar a matéria. Mais do que materializar o espírito, nós precisamos espiritualizar a matéria, no qual a gente está atuando no nível mais denso. E com isso aqui eu termino a mensagem de hoje. Eu espero que tenha sido de proveito para muitos esse tempo aqui, e a gente se vê no próximo encontro. Saudações fraternas a todos vocês. E até, gente.